No oeste da Europa, há um país onde a vida selvagem ainda pode ser encontrada a vaguear livremente. Esta ocupa todo o território, seguindo o ritmo da natureza e regendo-se pelas leis da sobrevivência. A diversidade de habitats, que aqui existe faz deste um lugar único, para os animais e as plantas que escolheram viver aqui. A sua localização geográfica, encontrando o Oceano Atlântico e funcionando como uma ponte entre a Europa e a África, faz de Portugal um santuário para milhares de aves migradoras. Ainda há florestas selvagens, paisagens agrestes, estuários, rios e estepes onde os animais vagueiam combatendo a extinção. Os montados, habitats raros e únicos, são a representação icônica de um país que está em conflito consigo próprio, para salvar a sua maravilhosa biodiversidade. A extensa linha costeira de Portugal, com os seus cerca de 940 quilômetros de costa continental e as distantes e magníficas ilhas atlânticas dos Açores e Madeira, é o cenário de um encontro milenar entre a terra e o oceano, onde os animais primitivos ainda vivem livremente. Com uma área marinha exclusiva com mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Portugal contém uma boa parte da vida marinha europeia. Descobrir essa terra é como encontrar o nosso ser mais autêntico. Nos aproxima dos nossos ambientes naturais e originais. Ao descobrir um país que não sabíamos existir. Uma viagem através do legado de um país onde a vida selvagem se recusa teimosamente a desaparecer. As folhas cobrem a floresta com as cores da estação. As criaturas que habitam as serras da Peneda e do Gerês, resistiram a mais uma noite gelada. E agora apreciam os primeiros raios de sol. Com cerca de 700 quilômetros quadrados, estas serras foram o único parque nacional onde a vida selvagem está entre as mais ricas e diversas do país. Depois da madrugada as temperaturas sobem, e os nevoeiros se vão lentamente sobre a floresta. Os inquietos esquilos vermelhos já iniciaram as suas atividades. Procuram alimentos e armazenam o quanto podem. Que vem sobretudo dos carvalhos. Uma relação simbólica e tão antiga quanto curiosa. Mas a floresta que providencia alimento e abrigo não é um lugar totalmente seguro. O perigo está sempre a espreitar. A coruja do mato é um predador infalível e perscruta a floresta com a sua visão perfeita. Procurando presas nas horas mais escuras, e é uma das corujas mais esquivas de Portugal. É um animal territorial e escolhe sempre os mesmos poleiros para dormir durante o dia. Se sentir confortável, passará aqui o dia inteiro. As forças geológicas que há cerca de 300 milhões de anos uniram a Península Ibérica e forjaram as altitudes do parque.
Os picos altos do Gerês retêm grandes volumes de água trazidas pelos ventos que vêm do oceano, gerando níveis altos de umidade, que formam as condições perfeitas para o surgimento de pequenos ribeiros e poças, ideais para as criaturas mais pequenas. Sempre discreta, a salamandra de pintas amarelas raramente se revela e demonstra as suas lindas cores. Tal como os imponentes sapos que se aconchegam entre as folhas molhadas da aurora. A vida selvagem tem nas florestas pintadas do Gerês as condições perfeitas para crescer. Viajando para este, para o interior, encontramos outra zona montanhosa. Tal como o Gerês, Montezinho se assenta nas terras altas do país. O veado macho é o maior dos animais selvagens de Montezinho. E nos picos fazem-se ouvir através da montanha, onde outros estão ocupados a se preparar para o longo dia que aí vem. Montezinho é uma paisagem árida, e os animais esforçam-se para sobreviver nas duras condições por aqui. É aqui que podemos encontrar uma das criaturas mais místicas da fauna europeia. O corso, sempre tímido, tem inspirado lendas da floresta desde há séculos. E está sempre alerta. Há ainda um perigo presente nessas florestas. O mais fantástico predador da Ibéria, outrora distribuído por todo o país, vive agora escondido no norte de Portugal. O lobo já foi uma das maiores presenças estabilizadoras das grandes manadas de herbívoros destas montanhas, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. Durante os séculos tem sido furiosamente perseguido pelo homem, e está agora reduzido a pequenas alcateias. Em Portugal chegam a apenas 300 indivíduos. E com essa pequena população o futuro da espécie está agora seriamente comprometido. Viajando mais para sul chegamos ao topo de Portugal continental. A Serra da Estrela é a montanha mais alta do território e contém o maior dos seus parques naturais. O canto constante das aves da montanha, mesmo no topo, pode ser ouvido à distância. Os bosques de pinheiros e carvalhos só vão até determinada altitude, pelo que o alto da serra é uma paisagem nua de neve e granito. Apesar da aridez, as montanhas são um biótopo extremamente importante, uma vez que servem como enormes reservatórios para um dos elementos mais importantes do planeta Terra: a água doce. A gravidade presente traz a fonte da vida a vários habitats, diligentemente numa longa viagem que só termina no mar. A vida selvagem que habita as margens dos rios e ribeiros, de todos os tamanhos e cores, vai partilhar as dádivas que chegam com a subida das temperaturas. A estação do amor chegou.
Nas altitudes mais baixas os ribeiros unem-se, o leito dos rios torna-se mais largo, e o caudal mais forte. Já longe da nascente, todo tipo de animais vem beber das suas margens. A água atrai todos os animais de um ecossistema. Alguns vivem na água, outros fora dela, e outros estão sempre divididos entre esses dois mundos. Os habitats ribeirinhos suportam uma grande diversidade de pequenos animais que, por sua vez, formam a base da cadeia alimentar para muitos outros. É em águas calmas e profundas como estas que milhares de insetos depositam os seus ovos, e peixes, anfíbios, répteis e aves vêm para se alimentar dos mesmos. É também este o lar de seres primitivos, tanto quanto os dinossauros, que seguem o ritmo do Sol em uma rotina ancestral. As leis da natureza não estão só escritas, existem no comportamento dos animais e das plantas, e nos peixes que insistem em migrar para montante, para depositar os ovos no local onde nasceram, longe dos predadores, que insistem em interromper essa mesma viagem. O predador mais apto dos rios e ribeiros portugueses, é uma criatura esquiva e amigável. Talvez não tanto para as suas presas. A lontra, inteligente e hábil, caça em ribeiros e rios pouco profundos, onde conseguem facilmente encurralar os peixes. Por toda a Europa, as lontras estão cada vez mais em perigo. Mas parecem ter em Portugal um local mais seguro, onde têm conseguido sobreviver e manter uma comunidade estável. Os rios são forças resilientes, podem aplanar grandes áreas e transformar a paisagem para além do reconhecível. Até um pequeno rio contido num vale granítico é capaz da mais fantástica das transformações. Ao longo dos milênios, o rio Tua tem vindo a esculpir um habitat precioso para a vida selvagem. As pequenas poças de água que se formam nas margens são cenário de cenas dramáticas para a luta pela sobrevivência. Esses peixes estão prestes a desempenhar o seu verdadeiro papel na natureza. O canhão do Tua esconde muitos perigos. Há um pescador temível neste rio. O guarda-rios. Esta pequena ave passa o dia a observar a superfície das águas de poleiro em poleiro, à procura da oportunidade perfeita para atacar. Espera, completamente imóvel, até ao momento em que dispara como uma flecha em direção ao peixe, que não tem qualquer hipótese de escapar ao ataque. O guarda-rios é um agente infalível da seleção natural, e desempenha o seu papel com distinção. Infelizmente este encontro milenar entre predador e presa não irá se repetir por aqui. O rio Tua brevemente estará submerso. Uma grande barragem hidroelétrica está a ser construída na sua foz, e todos esses habitats ribeirinhos ficarão destruídos para sempre.
Estamos agora na paisagem mais icônica de Portugal. Esta é a serena, magnífica, única. Os montados, em montes ou planícies, são sinônimo de vida e proteção de biodiversidade e resiliência. Desde o mais pequeno ao maior, todos encontram aqui o seu lugar e o seu ritmo, que nem o homem tem coragem de destruir. O biótopo mais característico de Portugal existe apenas na região mediterrânea do globo, o sul e o norte da África, e Portugal tem a maior área de montado do mundo. A forma como o homem tem vindo a explorar estas áreas é altamente sustentável, e respeita os ritmos naturais do ecossistema, estabelecendo um exemplo de como a humanidade pode explorar a natureza sem a prejudicar. Existe sobretudo no sul de Portugal, o Alentejo, que contém a maior área de floresta de sobreiro do país. Com vasta áreas selvagens, há vários tipos de animais a vaguear livremente. Naquele que é o maior tesouro de Portugal, o montado. Toda a vida selvagem do montado existe em perfeita harmonia com a árvore mais importante do Alentejo, o sobreiro. A cortiça, a casca espessa que cobre o tronco e os ramos da árvore, é uma defesa contra o fogo, e torna as árvores extremamente resistentes contra as chamas e o calor. A cortiça é um recurso valioso, mas só pode ser recolhido de 9 em 9 anos. Os animais selvagens têm assim grandes áreas e muito tempo para vaguear livremente, quase imperturbados, e os grandes herbívoros da Europa encontram os espaços que precisam aqui mesmo. Os veados vivem aqui há milhares de anos, e estão agora a prosperar de novo no montado. As fêmeas percorrem a paisagem em pequenos grupos familiares, são muito sociais, partilhando este habitat com muitas outras criaturas, e são sempre seguidas pelos machos. Estes estão agora a fortalecer-se para a Brahma, altura em que irão competir com outros machos por suas fêmeas. Os machos mais velhos e os maiores são os mais fortes e terão de estar em forma para garantir o seu harém. Por enquanto, ficam a uma curta distância das fêmeas. Esta paisagem está repleta de vida. Mas com a vida vem a morte. As silhuetas aterradoras dos abutres estão a descer. Estes magníficos senhores dos céus flutuam graciosamente desde os altos penhascos onde passam a noite. O grifo é o mais bem-sucedido das 3 espécies de abutres que habitam o território. Vivem e alimentam-se em grupos e conseguem comer um veado inteiro em apenas algumas horas. Estes animais são insubstituíveis no seu papel na natureza, mantêm a paisagem saudável, impedindo as doenças de se propagarem, e assim a sua existência é crucial para manter o ecossistema em bom estado. O montado é o lar para todo o tipo de criaturas, tanto de grandes como as pequenas.
todos desempenham o seu papel. Os coelhos bravos são um dos habitantes mais numerosos, e as perdizes têm muito espaço para se reproduzir e procurar alimento. E onde há pequenas presas, provavelmente há pequenos predadores. Às vezes até ainda mais pequenos. O êxodo rural das últimas décadas deixou centenas de casas abandonadas nas áreas rurais. Mas à medida que os anos passam, a natureza tem a tendência de reclamar o que lhe pertence. E esta é agora o lar de uma pequena ave muito curiosa. Com menos de 30 centímetros de altura, o mocho galego é um caçador presente nos campos agrícolas e nas zonas rurais. Estão agora a começar a pensar nos assuntos da reprodução. O sol está a pôr-se no horizonte, e a janela de oportunidades é estreita. O ritmo dita que chegou a época de acasalamento, e todos têm de participar. Sob o ambiente romântico do crepúsculo, há encontro fugido, que para garantir o sucesso, terá de ser repetido muitas vezes durante os próximos dias, quantas forem necessárias para assegurar uma ninhada na primavera. A esta hora, a paisagem se transforma. As longas sombras se unem à escuridão em que se instala enquanto muitos estão ainda a se reagrupar para a noite, outros já terminaram a sua rotina de caça. Quando chega a noite, nos tornamos estranhos nesse mundo diferente que subitamente emerge. É no escuro que a maioria dos mamíferos e anfíbios da floresta estão ativos. A noite é o seu reino. Enquanto os homens dormem, incontáveis criaturas acordam e apoderam-se da paisagem que lentamente surge ao luar. De entre os que passaram horas do dia enterrados no solo, protegidos da desidratação e do calor do dia, está o sapo comum. Tem uma pele muito sensível e só agora se atreve a vir à superfície para caçar. Os anfíbios ficaram retidos entre dois mundos. Dependem completamente da água doce, e a maioria enterra-se durante o dia. O mesmo é verdade para uma das presas do sapo comum, o caracol. O caracol evita a desidratação transportando uma pequena concha estanque, com condições perfeitas no seu interior. O ambiente dentro da concha é como um pequeno oceano primitivo, que providencia hidratação, sombra e proteção do exterior seco e quente. À medida que a escuridão aumenta, o perigo espreita silenciosamente por detrás de cada árvore. A mística gineta é um animal fantástico, e o ouriço que é tão fatal quanto espinhoso. Usando uma gama de sentidos extremamente afinados, os mamíferos são os caçadores noturnos perfeitos, adaptados para caçar na floresta. E o mais perito é o raramente avistado gato bravo. As estepes do interior do Alentejo têm uma visão maravilhosa. Os animais da estepe,
onde a vista alcança grandes distâncias, estão focados nas aparências, e durante a época de acasalamento, os mais coloridos são os mais bem-sucedidos. Estamos na época de garantir a sobrevivência das espécies, e em alguns casos literalmente. Os peneireiros das torres estão ameaçados globalmente de extinção. Em Portugal, os seus números estão a aumentar sobretudo devido a ações de conservação bem-sucedidas, relacionadas com seus locais de nidificação. A vastidão da paisagem convida todos a virem aqui e partilharem a vida que floresce. Esta criatura bizarra está empenhada numa demonstração muito séria. Parece estar querendo chamar a atenção para si. E está a conseguir com sucesso. É um macho de abetarda e está a cumprir o seu dever de macho na estação do amor. Está a se mostrar para as fêmeas que estão no local, e embora neste momento não pareça haver muitas, a recompensa será contribuir para a próxima geração. Por isso tem de continuar a se exibir. Apenas os machos maiores terão o sucesso desejado, e outros aguardam alguns anos antes de terem a sua oportunidade. Esses terão de esperar pela próxima época de acasalamento. A abetarda é a maior ave da estepe. É, aliás, a ave mais pesada da Europa. Atualmente, a grande maioria da população mundial reside na Península Ibérica. Porém, com a expansão e ocupação humana, o seu futuro é incerto. Esperamos que os projetos de conservação se mantenham por muitos anos. Portugal tem uma grande diversidade de rios, de norte a sul. Mas nenhum é tão importante como o maior: o Tejo. Águas é sinônimo de vida, e as aves limícolas vivem e reproduzem-se e alimentam-se nela. Aqui, juntam-se em grandes números, e mais próxima da foz está a razão. Os estuários são um dos habitats mais importantes para a avifauna e este não é uma exceção. O Tejo é um dos locais mais importantes para as espécies migratórias e todo tipo de espécies são encontradas aqui. Várias espécies de pequenos passariformes levam a cabo migrações enormes, e muitas delas tentam aproveitar a abundância de alimentos disponível no estuário. E a maioria utilizará também outro ponto de paragem. O último antes de chegarem à África. Um outro estuário no sul de Portugal. A Ria Formosa. As águas mornas e pouco profundas da ria estão cheias de nutrientes, e esconde uma infinidade das mais bonitas formas. Estas criaturas fantásticas são uma visão para um outro mundo. Cavalo marinho de focinho longo tem aqui uma das suas maiores populações do mundo. E vivem aqui há muito tempo. Movem-se elegantemente, apesar das correntes, e filtram as águas salobras para reterem o seu alimento microscópico. São extremamente sensíveis à poluição, e nos últimos anos a sua população tem diminuído drasticamente. O que nos lembra mais uma vez o nosso dever de proteger e promover projetos de conservação para salvar a incrível vida selvagem que habita nesse local. As complexas teias da vida não são fáceis de discernir aqui,
mas há um elemento que define a diferença entre a vida e a morte: os insetos. Mosquitos, aos milhões. Aqui levam a sério os seus voos de acasalamento e se reproduzem nesse local de geração a geração, formando a base da cadeia alimentar para muitas das vidas na superfície. É nestes pinhais, numa área protegida mesmo junto ao mar, que vamos encontrar uma criatura bem peculiar do Algarve. Com seu ritmo pré-histórico, este réptil é um predador surpreendente e eficaz. A graça dos seus movimentos e a pontaria fatal da sua língua projetável fazem dele o assassino perfeito. O camaleão chegou ao Algarve pelo norte da África. Como isso se fez não se sabe ao certo. É possível que exista aqui há cerca de 200 mil anos. Hoje é uma presença icônica na costa sul, e discretamente vai continuando a resistir ao passar das eras. No fim do verão, quando sente uma mudança no clima, sabe que chegou à altura de hibernar, e espera pela primavera generosa que se seguirá. Os seus instintos são tão sábios quanto antigos. Os invernos no Atlântico podem ser duros. As temperaturas não descem muito, mas os ventos fortes fustigam a costa incessantemente. As ondas que batem na extensa costa rochosa continuam a moldar a linha costeira de norte a sul, no encontro infindável entre a terra e o mar. Nesta estação alguns decidem partir. Alguns decidem chegar, e outros simplesmente permanecem aqui. A flora adaptou-se a estas condições, e estes pinheiros oferecem um abrigo seguro aos que souberem aproveitá-lo. Um predador noturno. O bufo pequeno depende da sua camuflagem para dormir durante o dia, e é muito bem sucedido. Não é fácil encontrar um. Esta é uma fêmea, e além de estar a dormir também tem de lavar as suas penas e capturar a sua última refeição, um processo muito comum nas aves de rapina noturnas. Aqui não está sozinha, tem 3 crias por perto. Tem menos de 1 mês de idade, e estão agora ansiosas por descobrir o que está além do seu ninho. Estão a começar a explorar as árvores próximas ao ninho. Os meses mais frios são duros, mas a costa portuguesa é de uma beleza estonteante, com a presença assídua do sol. Ventos fortes não implicam chuva, e as nuvens não permanecem muito tempo sobre a costa. Vão matar a sede das planícies mais no interior. É no auge do inverno, embora mais ainda para o início da primavera, que muitas aves migradoras escolhem chegar a este local. As aves marinhas estão adaptadas às águas salgadas e às costas rochosas. Mas o que faz uma cegonha branca numa escapa rochosa junto ao Atlântico? A cada ano chega mais e mais cegonhas em Portugal, todos os anos.
São uma espécie bem abundante nos campos úmidos mais para o interior. O sudeste de Portugal tem uma grande área protegida, e as cegonhas encontram bastante alimentos a apenas alguns quilômetros daqui. As escarpas oferecem um local perfeito para o ninho das cegonhas, longe dos predadores terrestres e próximo de uma fonte de alimentos. Além da vista maravilhosa. O início da primavera chegou outra vez. As cegonhas estão a se preparar para a época, e reforçam os seus ninhos, para exibições vibrantes e sons fortes. As próximas semanas serão bem preenchidas, há um ninho para reconstruir. E mesmo que não estejam prontos para as crias, certamente elas chegarão. Três crias de cegonha. A mãe terá muito o que fazer. O pai também vai ajudar, mas ainda assim é uma tarefa árdua para ambos. As criaturas estão sempre com fome, e há poucos momentos de descanso. Sendo um país marítimo, as ilhas de Portugal são uma parte crucial da sua herança. As ilhas mais próximas, a apenas 10 quilômetros do continente, são as Berlengas. São um importante santuário de nidificação para aves marinhas, e uma área protegida preciosa para o país. Muito mais distantes, na direção oeste, a cerca de 14 mil quilômetros, estão os fantásticos tesouros do Atlântico. Autênticas ilhas vulcânicas, elevam-se das profundezas do mais profundo dos oceanos, subitamente tudo fica azul. Muito antes da humanidade poder se impressionar com a sua beleza. As costas dos Açores já tinham sido dominadas pela vida de uma forma completamente avassaladora. Lentamente, pequenas plantas, árvores e animais transformaram radicalmente a ilha rochosa numa paisagem vibrante, cheia de novas espécies e que resguarda uma floresta muito especial. A região nordeste da maior das ilhas, São Miguel oferece uma paisagem de um verde de cortar a respiração. O fornecimento constante de água doce trazido pelas nuvens, gera e mantém um habitat denso e rico para todos. E os que aqui chegaram encontraram condições únicas para sobreviver. Os grandes vulcões que forjaram essa ilha já não estão mais ativos, e as crateras pacíficas são agora reservatórios de águas frescas que ajudam as plantas e os animais locais a sobreviver. Mas não são só os locais que vivem aqui. Esta ave se perdeu na imigração para o continente americano. É uma garça morena e não é comum estar aqui. Acontece frequentemente que as aves perdidas encontrem esse mundo perdido, e que aproveitem os seus prazeres e abundância, até recuperarem as forças para viajar de volta ao seu lar. As ilhas da Macaronésia, composta pelos Açores, Madeira, Cabo Verde e as Canárias, são o último lugar da Terra onde podemos encontrar a floresta relíquia que outrora ocupou o sul da Europa. Na Madeira, é onde podemos encontrar a maior e mais bem preservada área de floresta laurisilva. Um fato que levou a Unesco a considerar essa floresta Patrimônio da Humanidade em 1999. Esta floresta pré-histórica é tão velha quanto os dinossauros, e já existia muito antes da humanidade. A sua existência é uma viagem mágica ao passado, e é sem qualquer dúvida o maior tesouro da Madeira.
Embora seja na Madeira que a podemos encontrar no seu melhor estado, é em São Miguel, nos Açores, que aconteceu uma relação muito importante. Uma pequena criatura, uma ave, migrou para os Açores há milhares de anos, e seguiu um percurso diferente das demais espécies do continente, tornando-se uma espécie completamente distinta. Adaptou-se perfeitamente à floresta laurisilva, e é hoje dependente da sua existência. O priolo, uma ave endêmica de São Miguel, vive apenas aqui, na Serra de Tronqueira, em mais lugar nenhum do planeta. E essa é uma das principais razões pela qual esteve em vias de extinção, devido ao confronto constante com o homem. Aconteceu devido à destruição do seu habitat e à caça, quando era considerado uma praga. Felizmente agora, devido a tantos projetos de conservação, está a regressar à natureza, e pode mesmo vir a sobreviver a este confronto. As ilhas são as únicas grandes elevações do fundo do mar numa grande área. E debaixo das águas existe todo um mundo novo. Um ecossistema rico e diverso, tanto para os que aqui vivem permanentemente quanto para os que estão apenas de passagem. Cada minuto passado aqui é um minuto de descoberta. As espécies residentes têm um fornecimento de comida que é trazido incessantemente pela corrente do Golfo, e pode assim explodir em uma diversidade de formas e cores frequentemente associadas com os mares tropicais. As costas das diferentes ilhas dos Açores é um habitat marinho, precioso para inúmeras espécies marinhas, que encontram muitas oportunidades para procurar abrigo e alimento. Mas o grande azul está mesmo adiante. E também ele pode ser fantástico. É um mundo de gentis gigantes. Os tubarões azuis conhecem essas águas como poucos. O fundo azul é o seu lar. E tem o sido desde há muito tempo. E por enquanto podemos apreciar a sua majestosa presença. Passam por aqui há milhões de anos, e desempenham um papel importante no equilíbrio do ecossistema. Com milhões de tubarões sendo mortos anualmente, para fornecer para o mercado asiático a barbatana de tubarão. É importante que os Açores continue a ser um lugar seguro para os tubarões vaguearem. As formas, cores e singularidades são infinitas, e muitas parecem desafiar as leis da dinâmica. Ao longo das suas constantes migrações, as arraias são as mais graciosas das criaturas do oceano. Parecem voar sem qualquer esforço, numa viagem constante pelo oceano. Vêm aqui em grandes números. Numa peregrinação pela resiliência, num mundo que é hoje hostil. Esperamos que elas continuem a sua peregrinação pelas águas dos Açores. Durante muitos anos. Aqui terminamos a nossa viagem.
pela natureza e vidas selvagens únicas e maravilhosas de Portugal.